Olá, alunos do Colégio Santa Marta, aqui é o professor Jonathan Campos. Eu sou o professor de matemática e essa aula é para alunos do primeiro e segundo período do EJA. Vamos lá. Assim, quando dividimos uma grandeza pela outra, estamos comparando a primeira com a segunda. O que vem a ser razão? Razão é um traço de divisão, é uma fração que tem um traço de divisão. Então, imagina aqui essa fração A sobre B. Isso aqui é uma razão, tá? E aí a gente está comparando a grandeza de cima, A, com a grandeza de baixo, que é a grandeza B. É claro que isso aqui vão atribuir valores, né? A gente vai ter valores numéricos para essas letras, mas é só para vocês entenderem que a razão ela é um traço de divisão e a gente está dividindo uma coisa pela outra. Vocês estão um pouco travados aqui, gente, mas o Zoom está um pouco instável hoje, tá? Mas vamos seguir. Então, a razão a gente também costuma chamar essa parte de cima da fração, que é o numerador, a gente costuma chamar isso aqui de antecedente, tá? E essa parte de baixo aqui é o que a gente vai chamar de consequente. Então, a gente vai ter o antecedente e o consequente aqui, e quando a gente analisa a razão, o antecedente é sempre a parte de cima e o consequente é sempre a parte de baixo. Vamos ver um exemplo numérico disso que fica mais fácil, né? Por exemplo, ó, 2 e 8. Se eu quiser fazer uma análise dessa razão, 2 sobre 8, basta colocar 2 sobre 8. Notem aqui a ordem, tá? É o 2 primeiro e o 8 depois. Então, é o 2 que vem em cima e o 8 que vai embaixo. Se por acaso fosse 8 e 2, aí seria o contrário, o 8 na parte de cima e o 2 na parte de baixo. Mas nesse caso, é dessa forma que a gente analisa. O 2 está para o 8, ou 2 sobre 8. É dessa seguinte forma que a gente lê essa fração. O antecedente está em cima do consequente. Na matemática, a gente sempre precisa simplificar o máximo possível aí os nossos resultados, né? Então, a gente está observando aqui que a gente tem dois números pares, né? O 2 é par e o 8 é par, então a gente pode simplificar. Eu vou dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Isso vai dar 1 par. Só lembrando que, como é uma fração, a gente sempre consegue simplificar para o menor valor. Um outro exemplo aqui, ó, letra D, número 2, tem 4 centímetros e 16 centímetros. Então, a gente já sabe que dá para colocar o 4 vai ter que vir em cima e o 16 vai ter que ir embaixo. Então, é 4 sobre 16. Bom, quando a gente tem a mesma coisa em cima e a mesma coisa embaixo, a gente pode cortar. Então, esse centímetro com esse centímetro aqui, eu já corto e já elimino. Tá? Porque centímetro dividido por centímetro vai dar 1. E aí, 1 a gente não precisa representar. Vamos lá. E 4 dividido por 16, ambos são números pares, eu posso simplificar, eu posso dividir direto, inclusive. 4 dividido por 4 vai dar 1, e 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, simplificando essa razão, isso vai dar 1 quarto. Só lembrando aqui que eu preciso usar, quando eu for fazer uma simplificação, simplificar, gente, só pode ser pelo mesmo número. Tá? Eu não posso simplificar em cima por 4 e embaixo por 5. Não, tem que ser o mesmo número que divida tanto 4 quanto 16. Tá? Nesse caso, a gente poderia fazer por 2, mas aí 4 dividido por 2 vai dar 2, e 16 dividido por 2 ia dar 8. Mas aí a gente ia ter que simplificar mais uma vez. Logo, eu fiz direto. Simplifiquei direto por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 16 por 4 vai dar 4. Ok? Só lembrando que tem que ser o mesmo valor, tanto em cima quanto embaixo. Um outro exemplo, a gente tem 9 gramas e 30 mil gramas. Logo, o 9 é o primeiro número que vem, então ele é o nosso antecedente, é o número de cima. E o B vai ser o nosso consequente, o número de baixo. Isso aqui vai ficar 9 gramas sobre 30 gramas. Foi aquilo que eu já falei com vocês. Quando a gente tem o mesmo valor tanto em cima e embaixo, a gente consegue cortar. Então, eu posso cortar essa grama com essa grama aqui. E aí eu preciso ver, existe algum número que divida tanto 9 quanto 30 mil ao mesmo tempo? Existe, né? O 3. Se a gente dividir 9 dividir por 3, ó, tanto em cima quanto embaixo, 9 por 3 vai dar 3, e 30 mil dividido por 3 vai dar 10 mil. Como não existe mais nenhum número que divida tanto 3 e 10 mil ao mesmo tempo, a gente deixa assim desse jeito.
E aí para por aqui. Então tá aí alguns exemplos de razão, tá? Como é que a razão é vista e como é que a gente explica. É sempre colocar um número, um valor sobre o outro e aí simplificar quando houver necessidade. Vamos ver aqui um exemplo de como isso é cobrado aí nas provas, nos concursos. Olha só. Ó, peraí, que tá um pouco doido hoje. Número 1. Dos 1.200 candidatos inscritos em um concurso, passaram 240. Então, se inscreveram 1.200 e só passou 240 pessoas na prova. Sabe-se que 360 pessoas não compareceram, ou seja, as pessoas se inscreveram, porém não foram fazer a prova. Então, na letra A, qual é a razão entre o número de candidatos aprovados e o de inscritos nesse concurso? Então, qual é o número de candidatos aprovados? O problema já está dando, 240. E o de inscritos, 1.200. Então, ele quer o número de candidatos aprovados sobre o número de inscritos. Tá? Então, tem que ser exatamente nessa ordem. Se, por acaso, ele tivesse pedido o de inscrito primeiro e depois o número de candidatos, aí seria 1.200 sobre 240. Mas não é o caso. Ele quer o de aprovados, que é 240, sobre o de inscritos. Tá? Para facilitar isso aqui, eu estou vendo que são dois números pares, né? Eu posso simplificar, posso ir dividindo. Para facilitar, eu tenho 0 em cima e 0 embaixo, eu posso cortar. E aí eu já simplifica, né? Fica 24 dividido por 120. Eu posso dividir por 2, tanto em cima quanto embaixo. 24 dividido por 2 vai dar 12. 120 por 2 vai dar 60. Ainda é um número par, eu consigo continuar dividindo. Por 2, aqui vai dar 6. 60 por 2 vai dar 30. Ainda dá para dividir por 2. Ou eu posso dividir direto, eu posso fazer a divisão aqui direta por 6. Porque o 30 também é divisível por 6. Então, 6 dividido por 6 vai dar 1. E 30 dividido por 6 vai dar 5. Como é que a gente lê essa questão aqui? A gente lê o seguinte, ó. A cada 5 pessoas inscritas nesse concurso, passaram uma. Então, a cada 5 pessoas inscritas nesse concurso, passaram uma. Tá? Passou uma pessoa em 5 nesse concurso. Okay? Então, é assim que a gente resolve a razão, como é que a gente usa a razão aí nos nossos problemas. Na letra B, o número de candidatos faltosos para o número de candidatos presentes. Então, são os faltosos. Como é que a gente acha os faltosos? Bom, 1.200 pessoas faltaram. Não, 1.200 pessoas se inscreveram. 360 pessoas faltaram. Logo, se a gente for fazer uma subtração, né, dos inscritos menos os que faltaram, sobrou os 840, que é a quantidade de pessoas presentes. Certo? 1.200 se inscreveram para fazer, só que no dia 360 faltaram. Essa diferença vai ser a quantidade de pessoas presentes. Então, ele quer o número de candidatos faltosos, 360, sobre os presentes, 840. Eu posso já cortar esse zero para facilitar. Vou dividir por 2 aqui, por 2 aqui. Vai dar 18 por 42. Ainda dá para dividir por 2, né? Vai dar 9 sobre 21. E aí, não dá por 2 mais, né? Porque 9 e 21 não são números pares. Mas existe algum número que divida tanto 9 e 21 ao mesmo tempo? O 3, né? Se a gente dividir em cima por 3 e embaixo por 3, dá 9 por 3 vai dar 3 e 21 por 3 vai dar 7. Como é que a gente lê isso aqui? A cada 7 pessoas presentes, 3 faltaram. Então, essa é a razão. De 3 faltosos, 7 pessoas estavam presentes. E aqui na letra C, um número de candidatos aprovados e um número de candidatos presentes. Os aprovados, a gente já sabe, foi 240. E os presentes, a gente também viu aqui, foi 840. Então, vai ficar 240 por 840. Basta cortar o zero aqui para facilitar.
Isso aqui vai dar, dividir por 2 aqui e dividir por 2 embaixo. 24 dividido por 2 vai dar 12. E 84 dividido por 2 vai dar 42. Ainda dá para fazer divisão por 2, né? 12 por 2 vai dar 6. 42 por 2 vai dar 21. Não dá mais para dividir aí por 2, né? Tem que ser por 3. 6 dividido por 3 vai dar 2 e 21 dividido por 3 vai dar 7. Tá aí a forma que a gente consegue colocar essa razão. A gente pode dizer que a cada 7 pessoas presentes, 2 passaram no concurso. Então, a cada 2 pessoas que passaram no concurso 7 foram lá realizar a prova. Bom, continuando aqui, uma equipe de futebol obteve durante o ano de 2010 26 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Qual é a razão do número de vitórias para o número total de partidas disputadas? Bom, ele quer descobrir a razão do número de vitórias, e o problema já está dando. Foram 26 vitórias. Foram 26 vitórias. E o total de partidas, basta fazer essa soma aqui, né? 26 vitórias mais 15 empates mais 11 derrotas vai dar 52 partidas. Esse é o total. Bom, fazendo aí a razão do número de vitórias sobre o total de partidas, 26 sobre 52. Vamos dividir aqui por 2, ó. 26 dividido por 2 vai dar 13 e 52 dividido por 2 vai dar 26. Ainda dá para simplificar. Eu posso dividir em cima por 13 e embaixo por 13, porque é possível fazer isso. Ambos os números são divisíveis por 13. 13 dividido por 13 vai dar 1 e 26 dividido por 13 vai dar 2. O que isso quer dizer? A cada 2 partidas eles ganharam uma. Então, ou a cada uma partida eles perdiam 2. Tá? Essa aqui é a razão que a gente consegue ler para essa equipe. Tá? O total de partidas aqui vai ser a soma das vitórias, dos empates e da derrota, gente. Um jogo de futebol ele só pode dar essas 3 situações. Ou o time ganha, ou o time perde, ou o time empata. Como ele queria o total de partidas somando 2,52. Ou seja, a gente também pode ler isso aqui de uma outra forma, a gente vai aprender mais para frente, mas posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dizer que 1 sobre 2 corresponde aí a 50% do total de partidas que eles ganharam. Né? Se eles ganharam 26 partidas em 52, eles ganharam 50% das partidas que eles jogaram. Mais tarde a gente vai aprender sobre porcentagem, como utilizar isso na porcentagem. Vamos seguir aqui. Peraí que hoje está um pouco travado. Ó, questão caiu no Enem. Só um minutinho, gente. Ó, em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura representa a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é... Então tá aí a imagem. Tá? As cadeiras pretas são as cadeiras reservadas e as cadeiras brancas são as que ainda não são reservadas, né? São no público em geral, acesso ao público em geral. E ele quer saber qual é a razão dessas cadeiras reservadas em relação ao total de cadeiras. Bom, primeiro vamos contar aqui quantas cadeiras reservadas existem, quantas cadeiras pretas existem. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então tem 17 cadeiras escuras, essas são as cadeiras reservadas, sobre o total. Qual é o total aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem 10 aqui na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na vertical
basta multiplicar. 10 vezes 7 vai dar 70 cadeiras no total. Então, você tem 70 cadeiras no total. Qual é a razão disso aqui? 17 sobre 70 só pode ser a letra A. Tá? Ele quer o total. Ele não quer cadeiras brancas, escuras sobre brancas. Ele quer as cadeiras escuras sobre o total das cadeiras. Tá? Caso ele quisesse as cadeiras escuras sobre as cadeiras brancas, tinha que somar tudo e descontar as cadeiras escuras. Ia fazer 70 menos 17, né, dá 53, e aí vocês iam achar 17 sobre 53. Mas não é o caso, tá? Ele quer sobre o total. Por isso que é muito importante, ó, olha aqui a múltipla escolha aqui. A letra B, ela é 17 sobre 53. Muita gente deve ter marcado essa opção aqui, mas estava errado. Porque essa aqui é a razão que existe entre as cadeiras escuras e as cadeiras claras. Mas aqui no problema ele quer, ó, em relação às cadeiras reservadas sobre o total de cadeiras. Aí é 17 sobre 70. Como não tem nenhum número que divida 17 e 70 ao mesmo tempo, tem que deixar assim mesmo, não tem como simplificar. Vamos ver um outro exercício aqui. Uma escola possui 2.400 alunos matriculados e 1.200 foram selecionados para participar de um concurso de redação. Qual é a razão que representa o total de alunos selecionados? Então, o total é 2.400 e 1.200 foram selecionados. Qual é a razão disso? A razão, 1.200 sobre 2.400, tá? Cortando esse zero aqui para facilitar, posso simplificar, né? 12 dividido por 24, divide por 12 direto. 12 dividido por 12 vai dar 1. 24 dividido por 12 vai dar 2. Então, a razão desses alunos aí é 1 sobre 2. Eu posso escrever 1 sobre 2 é igual a 0,5. E se eu quiser transformar em porcentagem, basta multiplicar por 100. Isso vai dar 50%. Ou seja, do total de alunos dessa escola, a metade, 50%, foi escolhido para fazer essa redação. Metade dos alunos foram selecionados. Bom, agora a gente vai falar de proporção. A gente já falou de razão, vimos vários exemplos aí. E agora eu vou falar sobre proporção. Vamos falar de proporção. Agora a gente falou de razão. E a razão é o seguinte. A razão, a gente já viu aí que é um traço de divisão, né? Uma grandeza sobre a outra, A sobre B, né? Isso é uma razão. E C sobre D também é uma razão. A proporção é uma igualdade, é um sinal de igual entre duas razões. Então, sempre que eu tenho uma igualdade entre duas razões, isso é uma proporção. Ó. Proporção é a igualdade entre duas razões, é uma equivalência entre razões. Ou seja, se dissermos que a razão AB é igual a CD, são iguais, é o mesmo dizer que elas formam uma proporção. Tá? Isso é proporcionar isso e a gente colocar uma razão sobre a outra, uma razão igual a outra. E aí existe a propriedade fundamental da proporção, que diz o seguinte: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso aqui, gente, é o famoso multiplicar cruzado. Eu vou fazer a multiplicação A vezes D vai ser igual a B vezes C. Tá? Então, quando a gente tem uma proporção, a gente precisa multiplicar aqui os meios. A e D é o que a gente chama de meio, e C e B são os nossos extremos. Vamos ver um exemplo. Olha aqui para a tela. 4 sobre 6 é igual a 2 sobre 3. Isso aqui, 4 sobre 6 é uma razão e 2 sobre 3 é outra razão. Como tem um sinal de igual entre elas, isso vira uma proporção. Aplicando aqui a propriedade fundamental da proporção, eu vou fazer 4 vezes 3 é igual a 6 vezes 2. Eu multipliquei cruzado. 4 multiplicou cruzado com 3 e o 2 multiplicou cruzado com 6. 4 vezes 3 é igual a 12 e 6 vezes 2 é igual a 12. Então, a gente conseguiu aplicar a propriedade fundamental aí da proporção e colocou um igual ao outro. Tá? Fez essa igualdade aí entre duas razões.
Vamos ver como é que isso se aplica nos exercícios. A gente precisa descobrir aqui, ó, o valor de x sempre na nossa proporção. Tá? Nesse caso, a gente precisa aplicar a propriedade fundamental da proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos e multiplicar cruzado. Ou seja, eu vou multiplicar o x vezes o 35 e o 5 vezes o 21. Multiplicando cruzado, isso aqui vai ficar 35 vezes x é igual a 21 vezes 5. Por isso que é importante a gente aprender a equação do primeiro grau, né? Vamos lembrar aí a equação do primeiro grau. 35 vezes x vai dar 35x. 21 vezes 5 é igual a 105. Como é que resolve isso aqui na equação do primeiro grau? X para um lado e o 35 tem que ir para o outro. O número que está aqui multiplicando ao x vai passar dividindo. Logo, 105 é igual a 30, dividido por 35 vai dar 3. Então, se você colocar aqui, pegar o 3 e colocar no lugar do x, olha aqui, vou provar. Ó. No lugar do 3, eu coloquei o x. E fazer essa multiplicação, isso aqui vai ficar 35 vezes 3, 21 vezes 5, 105 é igual a 105. Tá? Tá aí provado aí que o x realmente é o valor correto, porque a gente igualou aí as duas razões, né? E aí deu o mesmo valor. As duas proporções encontramos o mesmo valor. Na letra B, ó, o 10 vai multiplicar o x e o 50 vai multiplicar o 7. Isso vai ficar 10x é igual a 7 vezes 50. 10 vezes x vai dar 10x. 7 vezes 50 é igual a 350. X é igual a 350 dividido por 10 vai dar igual a 35. Você pegar o 35 aqui e colocar no lugar do x, ao fazer essa multiplicação cruzada, né, vai dar aí 350 é igual a 350. Um lado vai ficar igual ao outro. Bom, na letra C, a gente vai ter 1 sobre 7 é igual a x menos 6 sobre 49. O 1 vai multiplicar o 49 e o 7 vai multiplicar o x menos 6. Só tem que lembrar que ele vai fazer aqui aquela propriedade, né? Ó, 1 vezes 49 vai dar 1 vezes 49. O 7 vai multiplicar aqui, ó, x menos 6. Vai fazer a distributiva. 1 vezes 49 é 49. 7 vezes x vai dar 7x. 7 vezes menos 6 vai dar menos 42. Passa o menos 42 para o outro lado. Vamos lembrar aí de equação do primeiro grau. Se ele está negativo, ele vai passar a ser positivo. 49 mais 42 vai dar 91. Isso igual a 7x. Arrumando essa equação, vai ficar x é igual a 91 sobre 7, que vai dar igual a 13. Então, se você colocar aqui, no lugar do x, colocar o 13, vai fazer 13 menos 6, vai dar 7. Pode ver que, fazendo a multiplicação, vai dar 49 é igual a 49. E aí, a proporção está correta. Na letra D, vai ter a mesma coisa de aplicar aqui a propriedade, né? Vai fazer 10 vezes menos 21 e 30, que multiplica o 5x e que multiplica o 3. Então, ó, 30 vezes 5x vezes mais 3 é igual a 10 vezes menos 21. 30 vezes 5, isso aqui vai dar 150x. 30 vezes 3 vai dar mais 90. 10 vezes menos 21 vai dar menos 210. Passa esse mais 90 para o outro lado, isso vai dar 150x é igual a menos 210 menos 90. Tá? Ele está positivo, ele passa negativo. Menos, com menos, a gente tem que somar e conserva o sinal, né? Sinais iguais, soma e conserva. 150x é igual a menos 300. X vai ficar menos 300 dividido por 150,
é igual a menos 2. Ok, pessoal, vou estar encerrando nossa aula de matemática aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Bons estudos para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.